E aí, sabe quando a gente lê um texto e, sei lá, mesmo estando tudo certinho, ele parece pesado, sem vida? Pois é, muitas vezes a culpa é de um vilãozinho sorrateiro da escrita chamado nominalização. E olha, não é um erro de português, não. É mais um hábito, sabe? Um que deixa as frases arrastadas. Então, a ideia hoje é justamente essa. Vamos desmascarar essa armadilha e ver como deixar qualquer texto bem mais claro e direto. Ok, vamos começar com um exemplo real, tirado de um perfil profissional. É uma frase só, mas com 69 palavras. Percebe como soa denso, impessoal? A gente até entende o que está escrito, mas a ideia principal custa chegar. É quase como tentar correr dentro d'água, sabe? Dá um certo cansaço. Então, fica a pergunta, né? O que exatamente faz essa frase ser tão difícil de digerir? A gramática tá ok, as informações estão todas ali, mas falta alguma coisa. Falta força, clareza. Tem um culpado escondido bem no meio dessa estrutura toda, e a gente vai descobrir quem é agora. E aqui está ele, o nosso vilão da história. O nome é um pouco técnico, eu sei, nominalização. Mas pode pensar nela como uma espécie de ladrão de energia das frases. Ela chega de mansinho e deixa tudo mais lento, mais difícil de ler. Tá, mas o que raios é nominalização? Pensando de um jeito bem simples, é quando a gente pega um verbo que é pura ação, tipo correr, decidir, criar, e transforma ele num substantivo, numa coisa parada. Vira a corrida, a decisão, a criação. É como se a gente pegasse o motor da frase, ação, e trancasse ele no porta-malas. O carro até anda, mas se arrastando, né? A força toda fica escondida ali. Vamos ver na prática como isso funciona em português. Olha só. Realizar o aumento. É comprido, né? Aumentar é muito mais direto. Outro exemplo. Chegamos à decisão de aprovação. Que volta. Decidimos aprovar vai direto ao ponto. A segunda coluna é sempre mais curta, mais clara e nem por isso menos profissional. Bom, agora que a gente já sabe o nome do problema, vamos voltar para aquele primeiro exemplo, o do perfil profissional, para ver o estrago que a nominalização faz e, claro, como consertar. Lembra dessa frase? Ela está cheia de substantivos que escondem uma ação. Palavras como development, creation. O verbo, a ação de verdade, está ali, só que disfarçado. Mas e se a gente libertasse esses verbos? E olha só a mágica acontecendo. Trocada development por to develop muda tudo. O texto, que era uma descrição passiva, distante, de repente ganha vida. Agora tem uma pessoa ali que pesquisa, que combina ferramentas, que age. Sai a descrição, entra a ação. É muito mais poderoso. E o resultado em números é de cair o queixo. Menos 21 palavras. A mensagem não só ficou mais forte, como também ficou bem mais enxuta. E hoje em dia, economizar o tempo de quem lê é fundamental, né? E isso não é coisa só de currículo, não. Em textos científicos, por exemplo, é um vício super comum. Veja só, conduzimos uma investigação. É tão comum que até o corretor do Word já costuma sugerir a troca por investigamos. Fica mais curto, mais forte, mais elegante. A regra de ouro é essa. A ação principal da sua frase tem que ser um verbo, não substantivo. Pois é, o segredo todo está aí. Dar o papel principal para os verbos. Eles são o coração da frase, o motor que faz a informação andar. E o bom é que existe um passo a passo bem simples para fazer isso. O processo é super direto. Primeiro, olhe para a frase e se pergunte: qual é a ação aqui? Segundo, veja se essa ação está escondida dentro de um substantivo, geralmente aqueles que terminam com são, mento, agem. E terceiro, reescreva a frase, colocando o verbo de volta no comando. Simples assim. E para facilitar ainda mais na hora de revisão texto, existem umas pistas, uns gatilhos, que quase sempre indicam que tem uma nominalização por perto. Ficar de olho neles é meio caminho andado para não cair na armadilha. Aqui tem uma espécie de atalho. Construções como tomou a decisão ou realizou o desenvolvimento são muito verbosas. As alternativas diretas, como decidiu e desenvolveu, são sempre mais limpas e eficientes. E essa aqui é uma listinha de verbos gatilho para a gente ficar de olho. Sempre que um desses verbos aparecer seguido por um substantivo que indica uma ação, desconfie. É bem provável que exista um jeito muito mais direto de dizer a mesma coisa com um único verbo forte. Ah, mas atenção! Como toda boa regra de escrita, essa também tem suas exceções. A nominalização não é vilão o tempo todo. Na verdade, existe uma situação bem específica em que ela é não só útil, como recomendada para deixar o texto mais coeso. Olha só este exemplo.
A primeira frase diz que um gás foi descoberto. Na segunda, a gente precisa retomar essa ideia. E depois, a gente fala que ele era usado. Quais seriam as melhores palavras para preencher esses espaços? As respostas são descoberta e uso, 2 substantivos. E aqui, a nominalização cai como uma luva. Sabe por quê? Porque ela pega a informação principal da frase anterior, que era descoberto, e transforma num conceito, a descoberta, para começar a frase seguinte. Funciona como uma ponte, conectando as ideias e deixando o parágrafo bem amaradinho. Isso nos leva a um outro ponto que às vezes gera dúvida, o tal do modificador de substantivo. É só um nome chique para quando a gente usa um substantivo para dar uma qualidade para outro, como em projeto de reator. É super comum, especialmente em textos técnicos, e mostra como o uso inteligente de substantivos também é importante. E dentro desse assunto, tem um detalhe sutil, mas que faz diferença. Produção de biocombustível no singular geralmente se refere à indústria, ao conceito geral. Já a produção de biocombustíveis no plural dá a entender que estamos falando de vários tipos diferentes de combustíveis. É um detalhe, mas que pode dar muito mais precisão à escrita. Para fechar, fica um desafio. Que tal dar uma olhada no último e-mail importante que foi escrito, ou no último relatório? Procure por palavras como análise, decisão, implementação. Quantos verbos de ação será que estão escondidos ali, disfarçados de substantivos? Fica a reflexão, porque libertar esses verbos pode ser o segredo para uma comunicação muito, mas muito mais poderosa.